Alguns dias atrás, eu estava refletindo como nós, seres humanos, acabamos querendo ir contra as leis da natureza. Eu tô também tô relendo, na verdade, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, e em todos os momentos oportunos ele deixa claro ali como nós devemos seguir as leis imutáveis da natureza, as leis imutáveis do universo, para podermos enriquecer. Mas não só quando a gente fala de algo voltado ao enriquecimento, mas sobre qualquer coisa da vida, eu vejo que a gente fica muito bitolado em querer nadar contra a corrente, em querer fazer coisas diferentes, quando na verdade o que a gente precisava mesmo era entender melhor como seguir o padrão que a natureza pede pra gente. Uma dessas principais leis que eu vejo em aplicação que a gente vai contra é a lei que, na verdade, eu não sabia que existia algo nesse sentido, eu só tive vários pensamentos que acabaram fazendo com que eu pesquisasse e encontrasse essa lei que chama do caminho da menor resistência. Eh, Tem várias coisas na natureza que elas seguem esse caminho de menor resistência, pouca resistência, economia de energia, chame como quiser. E a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu estava pensando a respeito disso é sobre a água. Eu até tinha comentado que a minha formação é em engenharia civil, até tinha um canal aqui no YouTube voltado a falar sobre isso, e na faculdade, a gente estuda bastante sobre as propriedades dos materiais e tem uma coisa que acaba, de alguma maneira ou outra, atrapalhando a gente na construção civil, e esse material é a água. Isso porque a água sempre dá um jeito de infiltrar, de aparecer. Quem aí já teve problema com infiltração sabe muito bem disso, que a água é complicado. E muito dessa propriedade da água vem de que ela sempre encontra a menor fissura ou qualquer ali ponto que ela consegue entrar, não obviamente de forma consciente, mas o próprio material ele acaba acaba trabalhando dessa forma. Também, por exemplo, existe na Terra a água que começa a subir pelas paredes, que a gente chama na construção civil de percolar, ela começa a subir e aparece mofo ali próximo do rodapé ou coisa do tipo, geralmente por falta de impermeabilização aí na parte da infraestrutura da casa. Então a água de alguma forma ou outra ela acaba aparecendo. Outra coisa também que acaba seguindo essa lei é a eletricidade. Não sei se vocês se recordam quando vocês estudavam, quando vocês eram mais novos, a eletricidade, se você dá para ela duas possibilidades de caminho, aquela linha reta, no qual não tem nada para ela atravessar, e uma outra que tenha uma resistência, a eletricidade ela acaba tomando o caminho ali da menor resistência, até por isso é esse nome. Então, isso vem muito da não dissipação de energia e da economia de energia que a natureza acaba tentando fazer com que todo o universo funcione dessa maneira. Vou deixar um pouquinho mais prático isso, tá? Quando a gente fala de você buscar alguma coisa para você fazer na sua vida, você tem algumas possibilidades. Você pode escolher fazer qualquer coisa, basicamente, só que algumas você vai ter um talento natural, um pendor natural para executar aquela atividade ou entrar naquela área, enquanto outras você até pode fazer, mas você vai acabar tendo que se esforçar muito mais do que se você seguisse algo na qual a natureza já te demonstra ali que você poderia ser melhor. Algo que eu sempre utilizo como exemplo e me coloco nesse exemplo por exemplo, eu tenho 1,70 m, eu poderia muito querer ser um jogador da NBA, um jogador de basquete. Eu vou conseguir isso? Cara, talvez uma vez em 1 bilhão ali de possibilidades eu possa até conseguir, mas convenhamos que você ter abaixo de 1,80 m, né, abaixo talvez de 1,90 m, para você entrar na NBA é muito, muito difícil você conseguir isso. Então tem outras situações em que eu possa tentar me aventurar que vão fazer mais sentido do que eu tentar entrar ali numa liga como a NBA. Isso é só um exemplo para demonstrar ali que tem alguns pendores naturais que fazem mais sentido que outros. Geralmente, quando são físicos, a gente consegue ter uma aceitação maior, igual eu dei o exemplo de altura para o basquete ou de algumas outras, mas quando são situações, digamos, de aptidões diárias, como por exemplo, uma aptidão maior para matemática, uma aptidão maior para áreas linguísticas, tem muitas pessoas que elas entendem que você se esforçando para entrar naquela área, você vai conseguir.
e não é que não vai conseguir, tá? É que você vai ter que se desgastar muito mais do que pessoas que já têm aquele pendor natural. Então, às vezes, você vai estar abdicando de entrar numa área em que você já seria naturalmente bom. Obviamente, você teria ainda que se esforçar para se desenvolver naquela área, mas você tem o talento natural para ir para lá. E você está abandonando isso para poder tentar ali numa área que talvez você até goste, né? Você até tenha uma paixão, um gosto, mas você não tem aquele talento. E aí também mais um exemplo que eu posso dar e até uma recomendação de filme é um filme americano que chama Rudy. Ele fala sobre futebol americano, só dando um contexto geral. Ele é um rapaz ali que está para entrar na faculdade. Ele sempre amou futebol americano desde que ele era mais jovem. E o sonho dele é jogar pela faculdade dele, se eu não me engano, é a faculdade de Notre Dame. E ele tenta ali, no filme inteiro, ele fica junto com os colegas dele, se eu não me engano, ele é roupeiro, né, do time, tem um nome mais técnico para isso lá nos Estados Unidos. Mas enfim, ele tenta o filme inteiro, acaba que no final ele consegue ali, todo o time celebra, porque ele estava desde o primeiro ano ali tentando e conseguiu no último. E da primeira vez que eu assisti, eu achei, pô, um filme muito legal aí de superação, muito bacana ali tudo que ele teve que passar para conseguir chegar no sonho dele. Só que se você for parar pra pensar, ele sofreu muito pra conquistar algo que sim, ele era apaixonado, mas que talvez não desse o mesmo retorno pra ele do que, por exemplo, se ele desenvolvesse em outras áreas. Não precisa tirar a paixão ali da equação, ele poderia continuar no meio de futebol americano. Só que daí, ao invés dele tentar talvez ser um jogador de futebol, ele poderia ter tentado outras áreas. Só dando um exemplo, se ele fosse bom com pessoas, por exemplo, e amasse o futebol americano, você juntaria essas duas áreas, futebol americano, com pessoas, e você teria um leque ali de escolhas para fazer. Como, por exemplo, ele poderia trabalhar como olheiro. Talvez, se ele tem bem desenvolvido esse feeling ali para pessoas, mas também ama o futebol americano, ele poderia se desenvolver como um ótimo olheiro e trabalhar na própria faculdade, né? Então, nesse ponto aí, eu sempre lembro bastante desse filme por conta dessa diferença, né, da primeira vez que eu assisti para um raciocínio que eu tenho. Agora vamos aplicar isso a você que está assistindo, tá? Primeira coisa, chave é autoconhecimento. Existem diversas frases que eu poderia utilizar aqui, né? Conheça-te a ti mesmo, frases ali, tanto bíblicas quanto dos gregos antigos, mas isso só traz ali a importância de você conhecer a você mesmo e saber no que você é bom. Você pode fazer uma lista, pode colocar isso no papel, colocar isso em algum lugar, parar um tempo para refletir sobre isso e você realmente entender no que eu realmente sou bom. E precisa de uma honestidade brutal para fazer isso, porque tem algumas coisas em que a gente acredita que a gente é muito bom, mas na verdade não é que a gente é tão bom assim. Só que a gente gosta daquilo, talvez a gente queira desenvolver aquilo, e por isso que a gente coloca num espectro ali que a gente faz bem. Colocando isso, aí você vai listar o que você realmente é apaixonado por fazer, porque é mais fácil você até ser bom em algo e depois se apaixonar por aquilo do que você ser apaixonado por algo e ficar bom naquilo. Mas eu ainda partiria do pressuposto de que é mais interessante você tentar se desenvolver em algo que você gosta do que algo que você não gosta, porque pelo menos você já vai juntar duas das principais características aí. Pega algo que você já é bom, em alguma área, e pega atividades ou coisas vinculadas a essa área que você tenha uma paixão. Tenta cruzar, igual eu fiz ali com o filme do Rudy, né? Tenta cruzar ali coisas que você talvez aparentemente nem consiga fazer essa interligação, mas que lá na frente vai fazer muito sentido, tá? Só dando alguns exemplos. Vamos falar que você é muito bom na área de dança, tá? Você tem, assim, uma aptidão corporal ali boa para dançar. Talvez ali você precisa avaliar, né? Se você é muito bom em dança e você gosta realmente da atividade de dança, de dançar, você pode tentar se desenvolver numa carreira como dançarino. Se você não gostar tanto assim de dançar, você só vê ali que você tem uma habilidade natural, né, corpórea para fazer isso, talvez você possa pensar em outras situações em que você poderia utilizar essa dança ali para poder ganhar algum dinheiro ou algo do tipo, até ser professor, por exemplo, mas aí você precisa, obviamente, gostar de pessoas e gostar de ensinar para também fazer sentido você ir para essa área. Vamos falar agora num talento natural, por exemplo, numa área matemática.
Você pode ver o que faz sentido ali. Pô, beleza, eu gosto eu sou bom na área de matemática, só que a minha paixão ali, vamos falar, são sobre negócios. Você junta a parte matemática com o negócio, você tem ali contabilidade, administração, até a parte que hoje é a minha formação, que é de gestão de negócios. Faz muito sentido quando você junta esse talento com essa paixão, tá? Então, esses são só alguns exemplos, você vai precisar pegar aí a tua vivência, o teu cenário, para poder conseguir entender o que você pode vir a fazer com mais qualidade e com mais paixão do que a média das outras pessoas. Algo importante também, antes de partir para a finalização desse vídeo, que eu queria falar, é sobre você não confundir, você fazer essa junção entre o que você é bom e o que você gosta, com a inércia do que você já vem, fazendo, tá? Porque você vai precisar ali, nesse início de mudança, você vai precisar talvez fazer coisas que você não goste ou que você não seja tão bom assim, para poder mudar. Aquele negócio, né? O foguete, antes de ele entrar em órbita, ele gasta a maior parte da energia do combustível dele tentando ali sair do solo. Então ele gasta boa parte, realmente, ele se desgasta bastante, gasta bastante energia para poder ali romper essa barreira inicial de inércia. Depois que ele já pegou uma velocidade, saiu da estratosfera, tá, entra em algumas outras coisas também, como menor resistência do ar, enfim. Mas mesmo assim, o exemplo é válido, tá? Você vai precisar se desgastar bastante no início para poder iniciar nessa nova área, pensar realmente ali no que você é bom e no que você gosta. E no começo parece, pô, mas eu tô tendo que me desgastar nisso, eu achei que ia ser mais fácil do que para a maioria. Então, tem um período ali no qual muito possivelmente você ainda vai gastar muita energia até realmente as coisas começarem a andar de forma mais natural, tá? Eu falo até por mim, esse canal no YouTube, eu acredito que seja essa parte ali de tentar furar, né, sair um pouco do solo ali, até eu conseguir engrenar para conseguir fazer as coisas bem feito. Esse aqui é o meu primeiro vídeo gravado realmente com matemática, e eu até consigo desenvolver alguns raciocínios ali no dia a dia, consigo ali falar com de certa forma até bem, porém, para falar na frente das câmeras eu não tenho costume quase nenhum. Então, demora um tempo até eu conseguir me soltar e conseguir falar ali bem. E essa é a inércia que eu tenho que vencer. Gravar vários vídeos, vai chegar num ponto em que essa minha comunicação, que, digamos assim, no dia a dia eu consigo ter ela bem desenvolvida, eu vou também desenvolver bem ela aqui no YouTube. Então, eu acho que é isso, tá? A mensagem desse vídeo é realmente encontre áreas em que você seja realmente bom, anote essas áreas e cruze com ali atividades em que você tenha prazer de executar, que você goste de fazer, mesmo que pareça não ter muita vinculação entre essa área de talento e essas atividades. Que aí você vai, como ali no Liga Pontos, ali você vai tentar encontrar realmente qual é essa atividade, essa área aí que você vai conseguir se desenvolver e realmente ser melhor do que todas as outras pessoas e assim seguir a lei do caminho de menor resistência. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, de se inscrever no canal. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu link do Substack, no qual esse vídeo, esse roteiro aqui, ele era um texto de lá e eu trouxe aqui para o formato de YouTube. Lá tem diversos outros textos que eu posto. A minha ideia é postar a cada 3 vezes ali na semana, assim como no YouTube também. E se você puder, assina lá, tá? O meu intuito mais para frente é começar a monetizar por lá. Se você puder me ajudar também se inscrevendo ali no formato ali de monetização, não vai ser nada caro, mas já vai me ajudar a poder continuar aqui no digital e quem sabe ali no futuro viver disso aqui, tá certo? Eu agradeço, tá? Você ter chegado até aqui e até a próxima.